Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Deixe o like para ajudar na divulgação e principalmente, sua prioridade aqui no canal, comente o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta, não só nos nossos vídeos, como nas nossas lives também, tá bom? Passando aqui rapidinho para atualizar vocês sobre algumas informações do dia de hoje e que certamente vão interferir muito na projeção e no planejamento do Grêmio para o jogo contra o América Mineiro, que acontece neste sábado, jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo lá em Minas Gerais. Por que a gente fala que vai interferir? Porque tem algumas coisas dentro e fora de campo que foram noticiadas nessa sexta-feira e que vão mudar aí algumas coisas no planejamento do Grêmio, ou pelo menos mexer um pouco naquilo que estava calmo. Porque o Grêmio já vinha há várias rodadas, principalmente na voz do vice-presidente de futebol, Denis Abraão, reclamando muito de erros da arbitragem, alguns erros que de fato foram erros que a arbitragem errou contra o Grêmio. Tem um lance polêmico que é um possível pênalti em cima do Jeromel no Grenal. Então, nessa sexta-feira, após toda a confusão que você já deve estar sabendo envolvendo lá o jogo do Flamengo contra o Bahia, a CBF optou por comunicar o desligamento do Leonardo Gaciba como chefe da Comissão Nacional de Arbitragem. Quem assume agora até o final do ano é Alício Pena Júnior. E aí, logo depois desse comunicado, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão, convocou até de maneira surpreendente uma entrevista coletiva através aí das redes sociais do Grêmio, como é sempre feito, né? Nessa entrevista ele falou principalmente sobre dois assuntos. Primeiro, o Douglas Costa teve constatada uma lesão no adutor, tá? No adutor da coxa. Isso significa o quê? Que para o jogo contra o América Mineiro ele sequer vai viajar. Para o jogo de amanhã ele tá fora. O Grêmio tem um jogo na terça-feira, às 6 horas da tarde, contra o Bragantino. Muito provavelmente o Douglas também não vai estar nesse jogo. Então a gente talvez está projetando aqui um possível retorno do Douglas Costa contra a Chape, enfim... Talvez no jogo contra a Chape, mas o mais provável que seja depois disso, até porque o Denis não especificou o tempo que o Douglas Costa vai ficar fora, mas ele teve constatado uma lesão no adutor da coxa. Que o Denis Abraão especificou que alguns dias atrás o Douglas já tinha sentido um incômodo, ele já vinha reclamando de incômodos. No jogo contra o Fluminense ele foi poupado por essas dores. A gente tem informação de que ontem o Douglas Costa ele sequer treinou, ele ficou na academia, assim como outros jogadores também. E aí hoje ele estava reclamando de muita dor e o Grêmio ontem fez um exame e aí constatou uma lesão no adutor da coxa. Então o Douglas Costa provavelmente está fora aí de pelo menos uns 3, 4 jogos do Grêmio, tá? Outra informação muito importante, com a saída do Douglas Costa, Alisson ou Elias brigam pela titularidade, porque o Grêmio já vai jogar com 3 volantes, essa é a maior tendência, a tendência é de que o Campas seja sacado. A informação que a gente tem aqui, a questão da atuação do Campas contra o Fluminense não foi satisfatória, o Grêmio não gostou muito, principalmente na questão da recomposição, de jogar sem a bola, a atuação com a bola também do Campas foi discreta, então ao que tudo indica o Campas deve sobrar, deve ser sacado, deve ficar no banco de reservas, o Grêmio vai jogar provavelmente com 3 volantes, tá? E aí, Alisson e Elias brigam por essa vaga que é do Douglas Costa. O Ferreira está confirmado, o Diego Souza deve ser referência no ataque. Além disso, trazendo agora mais para a questão da arbitragem, o Denis Abraão confirmou aí na entrevista coletiva que ele concedeu que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, ele enviou a pedido do Grêmio e a pedido de outros clubes também, uma carta para a CBF propondo uma reunião da CBF, do Alício Pena Júnior, que é o novo chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, com todos os clubes da Série A, para fazer, digamos assim, alinhavar algumas coisas. Por exemplo, critério de arbitragem, quando acontecer isso vai ser marcada a falta, quando não acontecer não vai ser, estabelecer critérios de arbitragem, entender como vai funcionar a escolha dos árbitros, porque esse é um ponto muito importante também. Vale lembrar que no jogo contra o Flamengo, um dia antes, o Flamengo reclamou da escolha de um determinado árbitro e a CBF trocou esse árbitro momentos antes do jogo contra o Bahia. Então, algumas coisas que não só o Grêmio, como outros clubes, o próprio Bahia reclamou demais ontem no jogo contra o Flamengo, outros clubes também reclamam de arbitragem, para alinhavar algumas coisas e estabelecer critérios até o final do campeonato. Sobre essa questão do novo chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, o Alício Pena Júnior deve assumir até o fim do ano. A ideia da CBF era tirar o Leonardo Gaciba a partir de janeiro de 2022, mas devido a todas essas polêmicas foi antecipado isso.
o Alisson Pena Júnior assume até o final do ano, e aí em janeiro a CBF vai definir uma nova pessoa para ser o chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, tá bom? Lembrando, né, a CBF já prometeu que a partir desta rodada, da rodada passada, 31ª rodada, vai liberar o áudio do VAR, ou seja, todo lance que é revisado, a CBF vai liberar com vídeo e áudio a comunicação entre o árbitro de campo, os seus 2 assistentes, o quarto árbitro e o pessoal do VAR. Tá? Tem já isso disponível no jogo contra o Fortaleza e contra o São Paulo. Eu particularmente foi um lance que eu acabei recebendo ali, um link que eu abri. Tem disponível já essa comunicação entre os árbitros, tá? Antes a CBF só liberava, aliás não liberava, né? Se algum clube quisesse ouvir a comunicação, precisava ir até a CBF e a CBF mostrava. Teve uma comunicação que vazou aí no jogo lá atrás contra Vasco e Internacional, que teve aquele lance que o Rodrigo Dourado, acho que não me engano, fez um gol e aí tinha a linha torta lá, que o VAR não conseguiu tracejar, enfim. Então eram casos esporádicos, agora todos os jogos da rodada têm esse áudio disponível, tá? Mas é isso, o Grêmio se prepara para o jogo contra o América Mineiro com todas essas situações. Uma provável escalação do Grêmio aqui a gente pode desenhar como? Com Breno, Wanderson, Jeromel, Kahneman e aí Rafinha, Cortez ou Diogo Barbosa. Temos 3 opções para uma. A gente coloca as 3 porque o Cortez jogou o Grenal, o Diogo Barbosa jogou contra o Fluminense e foi elogiado, e o Rafinha era o jogador que antes do Grenal vinha sendo colocado na lateral esquerda. Aí no meio campo tem a dúvida, o Thiago Santos deve voltar, mas aí a gente tem a dúvida sobre como vai ser composto esse meio. Se o Thiago Santos de fato ser titular, com o Lucas Silva, que é certo, mas aí Sarará, Campas ou Darlan, 3 opções também para o meio campo. A tendência é de que o Grêmio jogue com Darlan ou Sarará, o Campas deve ser sacado do time. E aí lá na frente tem Ferreirinha, Diego Souza, e aí há outra dúvida entre Alisson e Elias. Tendência de que o Alisson jogue por já ser aí um jogador mais experiente, mais experimentado nesse time do Wagner Mancini, mas o Elias também tem chance, afinal de contas foi titular contra o Fluminense, tá bom? Então esse é um apanhado aí dessa sexta-feira muito movimentada em relação ao Grêmio. Um último dado estatístico aqui, tá? A derrota do Bahia para o Flamengo fez com que a projeção mínima para escapar do rebaixamento diminuísse um pouco. A projeção estava em 46 pontos, 45 aliás. Se o Bahia empatasse ontem contra o Flamengo, essa projeção ia subir para 46. Se ganhasse, ia subir para 47. Como o Bahia perdeu, essa projeção diminui um pouco. O Bahia cresceu algum percentual em relação a rebaixamento. Antes era 12%, agora é 17%. E a projeção mínima, tendo em vista o aproveitamento do Bahia até agora, e se mantivesse aproveitamento nas últimas rodadas que faltam, é de 44 pontos. Ou seja, vai se manter aquela máxima de que nenhum time com 45 pontos foi rebaixado para a segunda divisão na história dos pontos corridos. O Grêmio tem 29, então o Grêmio precisa aí de pelo menos 16 pontos. Estamos falando de 5 vitórias e um empate, ou 6 vitórias para ir fazer 18 pontos e escapar com folga da zona de rebaixamento, tá bom? Então é isso aí, te inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, tamo junto. Grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!